Matida. Kenzo Matida publica no site da CNN a informação de que o Ministério da Justiça e a Advocacia Geral da União participaram ativamente da construção desse decreto que indultou Daniel Silveira. O que o Kenzo Matida traz para a gente, né? Kenzo explica que os próprios ministros, tanto o ministro da Justiça quanto o advogado-geral da União, Bruno Bianco, acionaram suas equipes e foram ao Planalto ajudar na construção desse decreto de indulto. Ele foi feito de uma forma a lançar o ministro Alexandre de Moraes numa arapuca, né? O texto menciona trechos do voto de Alexandre de Moraes lá atrás, quando o indulto foi apreciado ainda sob Michel Temer e o Supremo se dividiu. Uma ala entendia que o Supremo poderia interferir sobre indultos e outra ala entendeu que não. E o voto que balizou essa ala que entendeu que não cabe interferência judicial em indulto do presidente da República, a graça, que foi o que foi concedido a Daniel Silveira, é uma espécie de indulto. O indulto visa uma categoria de pessoas, a graça atende um indivíduo, mas a natureza do benefício é o mesmo. O voto que balizou esse entendimento de que não cabe interferência da justiça no indulto foi o de Alexandre de Moraes. E esse trecho aparece no decreto publicado por Bolsonaro. Mas aí, gente, além da participação do Ministério da Justiça e da AGU, eu trago um outro bastidor. Tinha lá também um ministro do Tribunal de Contas da União, o nome dele é Jorge Oliveira. Jorge foi o ministro indicado por Bolsonaro ao Tribunal de Contas da União. Ele é aliadíssimo do presidente, o pai dele trabalhava com o Bolsonaro, então é uma ligação de décadas. E Jorge foi acionado. A imprensa, então, começou a ligar, poxa, como que um ministro de uma corte superior, atrelada ao Legislativo, vai assessorar o presidente da República na edição de um decreto? E os colegas ligaram para Jorge Oliveira para entender, cara, você está no Palácio do Planalto? E Jorge Oliveira disse, olha, eu vim aqui para amenizar, porque o que estava sendo feito, esse foi o relato dos ministros do TCU, era muito pior. O que é este pior, não se sabe. Eu vou voltar aqui com a Renata Agostini rapidinho para a gente falar um pouco disso, né, Renata? Da participação de Jorge Oliveira e dos outros ministros, no caso AGU e Ministério da Justiça, a apuração do Kenzo Matida, Jorge Oliveira, a gente traz esse bastidor, você também falou com colegas dele na edição desse decreto. Renata? Me parece que a participação do advogado-geral da União, ela é esperada. Não se imagina que o presidente fosse fosse assinar um decreto como esse, que inclusive ia precipitar uma reação ao Supremo Tribunal Federal sem consultar o advogado-geral da União. O grande ponto de surpresa, me parece, realmente, é a presença de um ministro do Tribunal de Contas da União. Ainda que Jorge Oliveira seja um aliado muito antigo, né, um amigo do presidente, de sua família, e que durante bastante tempo ficou ali, né, no coração do Palácio do Planalto, né, na cozinha, como um assessor privilegiado e de primeira hora para assuntos jurídicos, ainda que exista todo esse pano de fundo, ele foi nomeado para ministro do Tribunal de Contas da União. Ele tem voz e está encarregado de dar sua avaliação sobre temas que podem custar caro ao próprio Palácio do Planalto, ao governo federal, ou podem ser decisivos, né, para destravar projetos de interesse do presidente Jair Bolsonaro e do Palácio do Planalto, do governo federal. Portanto, se espera uma distância, se espera que a partir do momento em que ele esteja empossado, que ele deixe esse cargo, essa posição anterior que ele ocupava, para, de fato, se adonar do cargo que ele passou a ocupar e que, inclusive, tem uma longa longevidade, porque ele tem aí muitos anos à frente. Exato, ele tem muitos anos à frente na corte. Então, esse me parece o ponto, eu vou usar a palavra, é escandaloso, a gente não pode tratar como algo corriqueiro. É um ministro do Tribunal de Contas da União indo se dirigir para fazer esse aconselhamento, ainda que ele diga que ele estava tentando evitar o pior, ainda que se é que isso de fato para de pé, porque como a gente sabe, não foi algo gestado de uma hora para outra, que de repente houve um brainstorm e chama aqui o advogado-geral da União porque eu tive uma ideia genial. Então, ainda que seja isso, a gente não pode, me parece, banalizar esse ato. Não é o que se espera de um ministro do TCU e não é algo que tem de passar batido, Dani.
memorando